Finalmente o Corinthians volta a vencer. Platense 0, Corinthians 2. Corinthians volta a vencer numa estreia de Libertadores fora de casa na Argentina. Cenário melhor impossível. Mas é claro que a gente tem que pontuar algumas coisas. Ainda é muito cedo, tá? Pra gente definir o trabalho do Diniz. Ele não deve ter tempo nem pra treinar os jogadores. O Yuri Alberto, na entrevista, ele ainda fala que não tinha tido contato com o Diniz ainda, não treinou com ele. E é muito interessante isso porque a gente acha que não trocou o treinador vai mudar tudo. Não, leva tempo. E o primeiro tempo do Corinthians foi bem assim, abaixo, né? Era de se esperar isso, pela desconexão de ideias, ainda é muito cedo para o time ter um padrão, ter uma segurança. O Diniz na parada técnica ainda fala, dá uma segurança para os caras e tal, eu acho isso muito legal. Isso aproxima o torcedor se sente representado ali, né? Eu acho que isso é muito importante da gente pontuar. Partida excelente do Hugo Souza, faz uma defesaça ali no primeiro tempo que garante o 0 a 0 e leva para o segundo tempo o Corinthians vivo. Né? E no segundo tempo o Corinthians faz 2 gols ali, mata a partida. Segundo tempo muito bom do Rodrigo Garro, tá? Kaique também tem estrela na sua estreia, já marca gol, um belo gol, lembrou os tempos de Romarinho, baita gol. É isso, não acho que não tem muito o que a gente repercutir sobre esse jogo além do resultado. O resultado era mais importante do que qualquer coisa nessa partida. Talvez se a gente jogasse muito e perdesse, ia complicar. Mas o time não teve uma partida brilhante, mas conseguiu fazer o resultado, né? Conseguiu seu objetivo. E dentro do que a gente imagina e o que a gente espera que o Corinthians vença uma equipe fraca, fizemos o dever de casa, ou no caso, o dever fora de casa. Ainda quebramos um tabu. A última vez que o Corinthians venceu fora de casa pela Libertadores foi em 2023. Então fazia um tempinho, né? É isso interessante da gente pontuar. Dito isso, vitória importante, quebra de sequência ruim, mas essa sequência ruim ainda existe no brasileiro. Então, nada melhor do que para quebrar esse clima, virar a chave, nada melhor que um clássico. Nós tivemos oportunidades aí em que o time estava em frangalhos, né? E enfrentou o Palmeiras, deu uma virada de chave. E isso tem que acontecer, né? É a oportunidade de a gente virar a chave nesse ano. É a oportunidade do Diniz conseguir ter uma moral, esses caras conseguirem ter confiança e adquirir uma moral maior entre eles, de que é possível conseguir uma virada de chave nessa temporada. Então, eu quero ser bem curto nesse vídeo aqui, tá? Do último vídeo de 13 minutos aí. Esse eu quero fazer menos de 10. Estamos aqui em torno de 4. Deve ser isso. Vai ser muito interessante esse derby. Vai ser um derby dificílimo. A gente vai enfrentar um Palmeiras aí que tem um trabalho de 6 anos com o mesmo treinador. Enquanto isso, nos 6 últimos anos, a gente teve 6 treinadores diferentes. Isso explica como que o Corinthians chega para esse derby. Mas se tratando de derby não tem favorito, né? Tanto pro lado de lá quanto pro lado de cá. Tudo pode acontecer. Os caras estão até tirando onda, zoando, falando aí do Corinthians e tal, mas a grande verdade é que derby não tem favorito, cara. Não tem favorito. A gente já chegou em derbys como favorito e acabou perdendo. Às vezes algumas vitórias, algumas derrotas dentro de casa. E como também quando era o contrário, né? A gente era a zebra e buscou uma vitória lá no Allianz, na própria final do Campeonato Paulista, a mesma coisa. Então, assim, cara, é derby. Dá medo, dá uma insegurança, mas eu acho que isso da parte da torcida tem que ser mais relacionado a um resultado péssimo, né? De repente o Corinthians ele toma um salve ali e fica até desnorteado, até porque a gente tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um dos melhores ataques, então realmente é pra gente ficar ressabiado. Pode acontecer algo desastroso? Pode. Assim como também pode acontecer algo muito bom, né? Como eu falei, derby não tem favorito, cara. Clássico não tem favorito. Se tratando de futebol, tudo pode acontecer, né? Dentro da nossa casa, a gente tem que impor o nosso estilo de jogo, que ainda não tem um estilo, mas se você não tem o mesmo nível técnico, você tem que igualar na raça, você tem que igualar na vontade, assim como a gente já igualou em outros momentos. Então,
É momento do Corinthians virar a chave. Nada melhor do que isso para ser em cima do rival. Então vamos com confiança. Vamos com confiança. A gente vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar o Real Madrid. Então a gente tem que sim entrar nessa partida já com sangue nos olhos, buscar sair de lá com uma vitória. O Corinthians tem total capacidade para isso e a gente merece, né? Voltar a vencer e ainda voltar a vencer com um clássico. Já pensou? Espero que isso aconteça, né? E só, se você está me assistindo até aqui, tá? Já, já deixa o like, se inscreve, deixa um comentário aqui embaixo. Agora são 3h37 da manhã de sábado. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, dormindo, bagunçando, mas não, tô aqui gravando um vídeo. Estamos aí com em torno de 235 inscritos. Um dia que isso aqui tudo cresça, mas para que isso aconteça, precisa aí do seu like, do seu comentário. E vamos juntos. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. E depois do derby a gente volta aqui para comentar, resenhar um pouco mais sobre esse jogo. Acredito que vai ser um jogo mais interessante para a gente pontuar algumas coisas do que contra o Platense, até pela fragilidade do Platense. Não gerou tantas dificuldades assim pro Corinthians. O Corinthians fez a obrigação, né? Eu pensei, mas vencer é um time quase amador, sim. Mas se perde para um time amador, se empata para um time amador, ficaria feio? Então, ficaria feio, de fato. Então o Corinthians foi lá, fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo e acabou. Bom, é isso aí, fiquem com Deus e vai Corinthians e depois do derby a gente conversa.